Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Air Leader Brasil. Meu nome é Virgílio Souza, sou engenheiro eletricista e o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês conhecimentos sobre eficiência energética em ar comprimido. Pessoal, nós estamos aqui para falar sobre eficiência energética em ar comprimido, tá? Ar comprimido é uma coisa normalmente relegada ao terceiro plano dentro de uma indústria, apesar de ser uma importante fonte de energia industrial, tá certo? Mas normalmente fica naquela sala de compressores à distância, normalmente esquecida na operação. Então nós estamos aqui para trazer um pouco de luz para o assunto de ar comprimido e com isso ajudar vocês a resolverem problemas de eficiência energética, perdas, algo que hoje é tão buscado dentro das indústrias. A nossa agenda para esse primeiro episódio, tá? É a gente falar do ar comprimido como fonte de energia. Como eu falei, é uma fonte de energia muito usada na indústria porque ela é fácil de distribuir, tá? Os equipamentos são mais baratos quando eles são pneumáticos do que equipamentos elétricos. Essa é a principal razão de ainda se utilizar muito ar comprimido na indústria, tá? Porém, ela tem um contraponto. Ela é uma energia 6 a 8 vezes mais cara do que a energia elétrica, porque você precisa transformar a eletricidade em compressão de ar e com isso você tem também equipamentos e você tem a manutenção desses equipamentos além da própria energia elétrica. Então é basicamente uma troca entre o custo de um equipamento, uma prensa, uma extrusora elétrica para ar comprimido. Muitas vezes esses equipamentos nem existem na versão elétrica, por isso que ainda se utiliza o ar comprimido. Hoje em dia, pessoal, a questão de economia e sustentabilidade estão cada vez mais relevantes. A palavra atualmente em vigor, a sigla é ESG. Então todas as indústrias estão buscando informações e buscando a melhoria dos seus processos, buscando justamente a melhoria da eficiência energética para você comprovar que você tem mais sustentabilidade no seu processo fabril, tá? E com ar comprimido não é diferente. Se você tem ar comprimido, é energia, e se é energia, ela pode ser usada de uma forma mais eficiente. A questão do ar comprimido, assim como qualquer fonte de energia, o fundamental é você medir o quanto você gasta de energia para produzir um determinado trabalho. Vocês devem se lembrar lá do colégio, lá da física do colégio ainda, tá? Justamente você falar, trabalho é movimentar uma massa uma determinada distância, isso é realizar trabalho. E o ar comprimido faz basicamente isso, seja na prensa, seja na extrusora. Então é fundamental que o ar que você produz seja 100% utilizado para movimentar alguma coisa para realizar esse trabalho. Quando você não faz isso, você está perdendo energia. E é esse que é o ponto central da nossa análise aqui, beleza? Por isso, dois pontos principais quando a gente fala de ar comprimido que a gente tem que atacar logo de cara, para você falar em ter eficiência energética. O primeiro, caça-vazamento. Vazamento, gente, é ar vazando em qualquer lugar na tubulação, na máquina, etc. Então, ar vazando, ele não produz trabalho. Se ele não produz trabalho, ele é ineficiência. E o segundo ponto, que é o nosso ponto maior aqui, é a questão do alívio. O alívio é quando o compressor, normalmente de parafuso, não, o compressor de deslocamento positivo, seja de parafuso, seja de pistão, o compressor ele está comprimindo, está rodando, mas sem produzir ar que vai produzir trabalho. Isso é uma coisa que a gente precisa evitar e esse é um dos nossos focos principais aqui. Pessoal, seguindo com o conceito de eficiência energética, até para você saber se você está melhorando ou piorando, ela tem que ser medida. Então, o essencial você precisa saber quantos quilowatt-horas você está gastando para produzir um metro cúbico, ou quantos reais de energia você está gastando para produzir um metro cúbico de ar, tá? Então, a medida disso é quilowatt-hora por metro cúbico ou reais por metro cúbico. Isso é o seu consumo específico e é aonde a gente tem que se ater. Como é que você sabe se o seu processo melhorou? Melhorou essa relação de quilowatt-hora por metro cúbico. Como é que você sabe que uma prensa ou uma extrusora é melhor do que a outra? É medindo quanto que uma gasta, quanto que a outra gasta. A que gasta menos, obviamente nessa proporção, é a melhor máquina. Pontos importantes que vocês têm que se aterem na hora de avaliar consumo de ar, tá?
Por exemplo, temperatura. Por incrível que pareça, uma sala de compressores mal ventilada te dá perda energética. Você gasta mais energia elétrica para produzir o mesmo volume de ar. Então, pensem que aquela salinha normalmente escura lá no fundo da fábrica, ela precisa estar bem ventilada e, se possível, com ar seco, tá certo? Para que você aumente a sua eficiência energética. Então, olhe aquela sala com outros olhos, limpa, organizada, iluminada e principalmente ventilada, tá? Para que você consiga um ar de menor temperatura e aumentar a efetividade dela, a eficiência dela, tá? O outro ponto é a umidade. A umidade também impacta negativamente na sua eficiência energética. Portanto, é outro item a ser trabalhado na sala de compressores. É dar aos compressores uma melhor condição de trabalho para melhorar a sua eficiência energética. Ponto fundamental, pessoal, sempre que a gente fala, e hoje é no trabalho de qualquer pessoa, monitoramento. O que não é medido, pessoal, não é controlado. Então, como é que você sabe que você tomou uma ação e foi eficiente na tua indústria? Você tem que fazer a medição antes e fazer a medição depois. É assim que você vai conseguir avaliar, foi efetiva ou não foi efetiva a minha ação? Valeu o custo-benefício ou não valeu o custo-benefício? Então, é essencial vocês medirem e conhecerem qual que é a temperatura hoje, qual que é a temperatura amanhã, qual que é a umidade hoje, qual que é a umidade amanhã, quanto eu gastei de energia hoje, quanto eu vou gastar de energia amanhã para produzir o meu ar comprimido, tá? Então, tenho isso sempre em mente. Vocês vão ouvir nesse canal sempre eu falar disso. O que não é medido, não é controlado. Esse é o ponto essencial para vocês. Pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, fiquem à vontade para dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho aí para as notificações. Um abraço!